Hoje é dia de nós produzirmos uma cerveja que alimenta o corpo e a alma. Hoje é dia de produzirmos uma Oatmeal Stout. Depois da vinheta. Olá, Luciano Ribeiro da Saibia em mais um Do Grão ao Copo. E hoje nós vamos produzir uma Oatmeal Stout. A Oatmeal Stout é uma cerveja escura, encorpada, com uma doçura de malte que se contrabalanceia com seu amargor. Ela se diferencia das outras stouts por apresentar uma carga elevada de aveia, que está entre 20% e 30% do seu grist de malte. E essa versão da cerveja é uma releitura mais moderna do que já foi chamado de Invalid Stout ou Nourish Stout. Isso é, um stout que era utilizado como um tônico nutriente. Esse tônico era dado geralmente para pessoas com alguma doença, idosos, mulheres grávidas e até mesmo mulheres amamentando. O consenso no início dos anos 1900 é que essa cerveja era mais um alimento do que uma bebida. Pelo BJCP 2021, esse é o estilo 16B e apresenta normalmente um AOG que vai de 1,045 até 1,065, um FG de 1,010 a 1,018, um amargor que vai dos 25 aos 40 IBUs, uma cor que varia entre os 22 e os 40 SRM e uma graduação alcoólica que vai dos 4,2% até os 5,9%. Então, acompanhe como foi o processo de produção dessa cerveja e eu volto já já com a degustação da mesma. Para essa mosturação, nós utilizamos 27,4 litros de água, dando uma relação de água-malte de 3 litros para cada quilograma de malte. Para a correção dos sais para a água de mosturação, utilizamos cálcio 75 ppm, magnésio 15 ppm, sódio 60 ppm, sulfato 100 ppm, cloreto 100 ppm, bicarbonato 165 ppm, dando essa água um perfil equilibrado. Ajustamos o pH para 5,3 utilizando ácido lático. Uma vez atingida a temperatura de meshing, chegou a hora de adicionar os nossos grãos. Foram eles 60% de malte Pilsner, 20% de aveia em flocos, 7,7% de malte chocolate, 7,7% de malte biscuit, 3,3% de malte crystal e 1,3% de cevada torrada. Misturamos por 120 minutos a uma temperatura de 69 graus centígrados. Após terminada a misturação, fizemos uma lavagem dos grãos com os restantes 19,3 litros de água. Iniciamos então a fervura e a adição do nosso primeiro lúpulo, que foi o lúpulo Hallertau Magnum, fornecendo 19,1 IBUs. Adicionamos também o lúpulo East Kent Goldwyn aos 30 minutos finais da fervura para adicionar 13,6 IBUs à nossa receita. Após terminados os 60 minutos de fervura, passamos ao resfriamento do mosto e fizemos a trasfega desse mosto resfriado para o nosso fermentador secundário, uma vez que o nosso fermentador de inox estava ocupado com a nossa Strong Bitter. Aeramos o mosto por 10 minutos e só então inoculamos a levedura, que foi a lama da fermentação da nossa Strong Bitter. Essa levedura é a M36 da Mangrove Jacks. Fermentamos o mosto a 18 graus centígrados, elevando a temperatura para 20 graus para um descanso de diacetil e depois passamos a um cold crash a 0 graus. Após a cerveja estar pronta, fizemos a transferência dessa cerveja para post-mix, utilizando a técnica de contrapressão, um pouco adaptada às realidades desse fermentador. Após isso, então procedemos com a carbonatação forçada, usando 2,3 volumes de CO2 por litro. Envasamos também algumas garrafas para a degustação dessa cerveja. Então voltamos com a nossa Oatmeal Stout, a nossa Niels Bohr,
para poder fazermos essa degustação e ver como essa cerveja ficou no copo. Então eu envasei essa cerveja utilizando uma técnica de contrapressão, como vocês viram no vídeo, utilizando um barril de plástico, né, um fermentador de plástico. E do post-mix eu envasei essa cerveja aqui em garrafa só para questão de degustação. Então, vamos lá servir essa cerveja. Para esse serviço a gente vai utilizar um pint. Bom, tá aqui a nossa cerveja. Vamos lá, vamos primeiro para os aromas para a gente ver como é que ela ficou. Aqui dá para perceber de cara um aroma de malte, de médio a médio alto, lembrando malte tostado. O aroma que se destaca aqui, que é bem definido, é um aroma de café expresso, mas um café expresso com leite. Então eu tenho aqui uma mistura de café com leite. Isso está lembrando muito um cappuccino clássico. Dá também para perceber um esterificado frutado da levedura e um leve aroma terroso que provavelmente é proveniente do lúpulo que nós utilizamos. Na aparência, como vocês viram, a cerveja teve uma boa formação de espuma. A espuma é cremosa, de uma coloração bege, puxado para o marrom. A retenção está muito boa. A retenção está ótima, na verdade. É uma cerveja que ela tem uma coloração preta, ela está opaca, mas mesmo opaca, ela está límpida, não há nada em suspensão. Então a aparência dela ficou muito bonita. Então agora vamos para a boca, ver os sabores que essa cerveja apresenta. Um sabor maltado bem proeminente. Café, ela realmente lembra muito um café expresso extraído com bastante crema. Também dá para perceber um sabor de chocolate amargo. Esse sabor é médio baixo. Dá para perceber também o sabor frutado do éster da levedura. Então não dá para definir exatamente o que, mas há um sabor frutado sim, de médio baixo. O amargor está médium e ela apresenta também um sabor terroso, provavelmente do lúpulo que nós utilizamos, e esse sabor ele é médio-baixo. A sensação de boca nessa cerveja, ela tem um corpo alto, então ela terminou aí com a FG de 1,019, então até um pouquinho mais alto do que esperava, mas isso tornou o corpo dela bastante destacado e ela apresenta uma sensação suave, sedosa, bastante cremosa na boca. A carbonatação ela tá baixa, como é de um estilo inglês, e o final é um final médio seco. Ele deixa um quê residual, mas ela está bastante equilibrada em termos de malte e amargor, de tal forma que você sente o maltado, sente o amargor e no final eles entram em equilíbrio. Então assim, eu gostei muito dessa cerveja. Eu acredito que essa tenha sido a melhor stout que a gente produziu até então. Bem, se você chegou até aqui, então não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho de notificações para ser informado sempre que postarmos um vídeo novo por aqui. Se você já é inscrito, então continue acompanhando. Esse foi mais um Do Grão ao Copo com a nossa Oatmeal Stout. Cheers e até a próxima!